Vamos dar início à terceira aula, ainda falando sobre os componentes básicos de um sistema de geração de energia elétrica. E hoje vamos destacar a transmissão. Na aula passada a gente falou sobre geração, hoje vamos falar sobre transmissão, né, que é aquela coisa de ajustar os níveis de tensão para tentar transmitir bastante energia por longas distâncias com baixa perda. Eu tenho sempre que lidar, né, com transformadores, linhas e sistemas de proteção. E é isso que a gente vai tratar nessa aula. Né? Tentar falar um pouco sobre as características das linhas de transmissão, características dos transformadores e o sistema de proteção. Eu considero que falei sobre ele na aula passada, porque ele está muito relacionado com a proteção do sistema de geração, da estabilidade do nosso sistema. Né? Então, essa história de você detectar uma falta, mesmo que seja numa linha de transmissão, e fazer com que os disjuntores operem e limpem o problema, que estão mais ligados à questão de geração. Começo com essa foto bonita de uma linha de transmissão, que a gente consegue ver as características, de certa forma, da linha. Né? As torres das linhas de transmissão são torres de aço que têm que suportar vento, chuva, tempestade, então são estruturas que têm que ser bastante sólidas. As linhas de transmissão, sempre linhas trifásicas, como a gente está vendo aqui, as linhas isoladas das torres de transmissão através de sistemas de isoladores. Em geral, as linhas, né, o cabo não é um cabo isolado, é um cabo cru, né, é um cabo de alumínio, e aqui em cima a gente vê os cabos de para-raio, né, para evitar que os raios caiam nas fases. Eles caem nos cabos para-raios que vão para as torres, não estão isolados das torres, e as torres são aterradas, então, para fazer um caminho de baixa impedância para os raios. Né? Então, para proteger, de certa forma, a linha de transmissão. Uma outra foto de uma linha de transmissão, essa muito provavelmente uma linha de 500 kV, a gente vê quanto aumenta o nível de tensão das linhas, eu tenho que aumentar o isolamento, né? Tem que aumentar a distância entre as fases, porque evidentemente cada uma das fases tem que estar isolada, né, para não fechar curto-circuito entre fases. E é isso, né, então, basicamente o sistema de transmissão. É bom que a gente percebe nessa foto também uma linha de passagem, né, uma faixa de passagem por onde a energia escoa, né, sai da geração, eleva-se e vai para a carga. Tem que falar também um pouco sobre os transformadores. Nessa foto aqui eu quero caracterizar o tamanho, né? O tamanho, né? Tem uma pessoa aqui e buchas de isolamento bastante grandes, e o que a gente vê em geral no transformador é uma caixa de metal, onde tem a circulação de óleo, e esse óleo passa por radiadores para refrigerar os condutores que estão dentro de núcleos de ferro dentro dessa caixa. Dimensionar tanto as linhas quanto os transformadores estão sempre muito relacionados a duas questões, né? A questão da tensão, relacionada ao isolamento, a gente viu aquelas cadeias de isoladores, e sempre relacionando também ao calor produzido pela corrente. Então, o tamanho, a área do condutor está muito relacionada à quantidade de corrente que essa minha linha vai ter que passar. Portanto, a potência aparente nominal de uma linha de transmissão está sempre relacionada a esse produto, né? Tensão e corrente, sempre relacionada a isolamento e calor. O transformador tem uma particularidade, porque os transformadores são núcleos de ferro, e o tamanho do transformador ele é sempre definido por duas características. Primeiro, pelo fluxo que passa pelo núcleo de ferro. Não posso ter densidade de fluxo muito grande para que o meu núcleo não esteja saturado. Então, a área do núcleo de ferro é uma dimensão importante do dimensionamento do transformador. E a janela entre as áreas do fluxo do núcleo de ferro também é muito importante, uma vez que é por ela que passam os condutores do meu transformador, esses condutores isolados, em geral bobinas de cobre isolado. Quando a gente vê um esqueminha como esse, fica mais fácil de visualizar. Aqui a gente vê as buchas de alta tensão, tanque de expansão do óleo, os radiadores do óleo,
E aqui onde acontece, né, o processo de ajuste dos níveis de tensão. Em geral, em cada uma dessas pernas desse meu núcleo de ferro estão enrolados os enrolamentos da fase A, B e C, tanto o primário quanto o secundário. Né? Você entra com uma tensão alternada, essa tensão alternada vai produzir um fluxo, esse fluxo vai concatenar a bobina do secundário e a relação do número de espiras vai fazer com que a tensão seja elevada ao nível que a gente quer para transmitir essa energia. Então o comportamento é sempre muito simples e sempre do lado de fora o que se vê, como a gente vê nesse esquema aqui, é uma caixa com as conexões, né, as conexões de alta e baixa tensão. A transmissão, em geral, pode acontecer em corrente contínua ou em corrente alternada. E vale a questão, né, por que você transmite em corrente contínua ou corrente alternada? A gente pode calcular, né, ver qual a potência que eu consigo transmitir. E a potência DC é simples de calcular, porque V, a potência é igual a VI. Na potência alternada, eu vou ter que ter o valor RMS da tensão e o valor RMS da corrente. Certo? Nosso sistema de transmissão AC é sempre um sistema trifásico, então é 3 vezes esse valor, que é a potência que eu consigo transmitir em um sistema. V, como eu disse, está relacionado ao isolamento, tá certo? Então eu tenho uma tensão máxima. E a corrente está sempre relacionado à máxima densidade de corrente que eu consigo passar naquela área de cobre sem provocar um aquecimento que danifique o material. Então a corrente máxima está sempre relacionada a uma densidade de corrente máxima multiplicada pela sua área. Se eu considero então que eu consigo transmitir em uma área A de cobre uma determinada potência VJ máximo A, lembrando que o valor máximo vai ser sempre dado pelo o valor RMS é o valor de pico dividido por raiz de 2, a gente tem que a diferença entre a potência transmitida em uma linha de transmissão em corrente contínua e a potência usando a mesma área de cobre ou de alumínio vai ser a mesma potência DC dividido por raiz de 2. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a potência num sistema AC é da ordem de 70% da potência transmitida no sistema DC. Isso faz com que, em longas distâncias, o nosso sistema de corrente contínua passe a ser mais interessante em termos econômicos. Em geral, a gente vê uma curva mais ou menos com essa cara, onde o comprimento da linha de transmissão e o valor da linha de transmissão, elas se cruzam num determinado ponto. Note que a transmissão DC tem um custo inicial diferente de zero, que eu preciso ter retificadores na entrada, retificadores de alta tensão para transformar a minha tensão gerada em tensão contínua e tem que ter inversores próximo da carga. Então eu tenho um custo diferente de zero, um custo inicial, e eu tenho um custo unitário menor, portanto, em um determinado momento, a transmissão AC começa a ficar mais cara que a DC. No Brasil, onde que temos grandes distâncias entre a geração e a carga, em muitas situações, a escolha econômica se deu pela transmissão DC. A gente vai ver isso mais adiante. Duas questões são muito importantes quando a gente analisa as linhas de transmissão. A potência reativa e a potência ativa, é claro. Certo? Responsáveis pela potência reativa é sempre a indutância série da minha linha e a capacitância em paralelo da minha linha. Veja que são dois efeitos complementares. A quantidade de potência reativa capacitiva gerada pela linha é sempre proporcional ao quadrado da tensão. A quantidade de potência indutiva gerada pela minha linha é proporcional à carga, proporcional ao quadrado da corrente. Portanto, se uma linha estiver em vazio, ela vai gerar só potência reativa. Se ela estiver com sobrecarga, ela vai gerar potência reativa maior do que a potência capacitiva. Então eu preciso sempre ter compensações para ajustar
já que a carga, ou seja, I, varia ao longo do dia, eu preciso de ajustes para que essa potência reativa da minha linha de transmissão permaneça equilibrada. Outra coisa muito interessante é saber qual é a potência ativa que pode ser transmitida numa linha de transmissão. A gente pega um exemplo super simples, né, de um unifilar, onde eu tenho um gerador e uma carga e uma linha de transmissão representada simplesmente pela sua reatância X. O cálculo da potência ativa é muito simples, né, é só pegar a parte real da potência complexa, sabendo calcular I, eu consigo calcular P, e o que a gente observa da expressão da potência é que ela é proporcional, evidentemente ao quadrado da tensão, porque V1 é sempre igual a V2, e inversamente proporcional à reatância, que sempre é dada em ohm por quilômetro. Então, quanto maior a distância, menor será a potência transmitida. Quanto maior a tensão, maior será a potência transmitida. Em geral, como regra de bolo, tem-se que há uma relação quase que linear entre a potência transmitida e o preço, né, dos níveis de tensão que nós vamos aumentando. Então, a gente viu que para transmitir potência de 1 para 2, eu preciso conhecer quanto que vale X. Quanto maior X, menor será a minha potência. Por isso que eu consigo botar compensações, por exemplo, como um capacitor em série. Evidentemente, um capacitor em série vai reduzir a indutância líquida dessa minha linha de transmissão, portanto, aumentando a capacidade de potência de transmissão. Outras formas de compensação, como eu falei, para uma linha vazia eu ter que ter um reator shunt para compensar a potência reativa gerada pela linha. Eu preciso também, muitas vezes, compensação estática para ajustar, em função do valor da corrente, a quantidade de potência reativa para compensar a quantidade de potência reativa gerada pela reatância X da minha linha. Em algumas situações, usava-se antigamente máquinas síncronas para fazer esse tipo de compensação. Com o avanço da eletrônica e potência, em geral, hoje o que se usa são compensações estáticas. Para terminar, uma palavrinha sobre regulação. Tá certo? No Brasil, o sistema era basicamente um sistema que a gente chamava de um sistema verticalizado, GTD, tudo em geral de uma mesma empresa, ou pelo menos geração e transmissão tendo uma empresa que supria uma distribuidora regional. Então havia um monopólio regional. Se a gente quisesse, por exemplo, expandir uma linha de transmissão na região norte do Brasil, quem faria aquela linha de transmissão seria a Eletronorte. Com o incremento da competição no setor elétrico, a gente fez o que se chamou de desverticalização do sistema. Ou seja, o gerador era de uma empresa, a transmissão de outra empresa, a distribuição de outra empresa, podendo ser estatais ou privadas, qualquer uma dessas três. E aí a transmissão, em vez de ser um monopólio estatal, passou a ser gerida por uma competição. Isso evidentemente trouxe economias de escala, mas trouxe problemas também. Quando você tem um gerador instalado e a transmissão não está instalada, o gerador fica desperdiçado e a gente infelizmente vê isso com muita frequência. Como é que é feito então agora? Basicamente a transmissão, as novas transmissões têm o seu preço definido por um leilão, portanto por uma concorrência pública. Cada empresa define qual é a receita anual que eu preciso para fazer aquele investimento, e aí o regulador define essa receita para a empresa, e a empresa tem que deixar a sua linha disponível para o operador usar da maneira que ele julgar necessário. Portanto, não está relacionada à quantidade de energia transmitida, e sim a sua disponibilidade, a receita que ela recebe. Para finalizar, a gente mostra o sistema de transmissão do Brasil. A gente vê que é um sistema absolutamente complexo e grande, né? A gente liga Tucuruí ao Nordeste, ao Centro-Oeste, Madeira, Itaipu, grandes gerações ligadas aos grandes centros de carga, com linhas de transmissão enormes, né? DC e AC. A gente vê uma preponderância das linhas de transmissão de 230 e 500 kV. E era isso que eu queria falar nessa aula, agradecendo muito a atenção. Até a próxima. Obrigado.